Oi, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live do Reverbera. É muito bom estar aqui com vocês de novo para compartilhar mais informações, mais conhecimento sobre educação, conviver com mais pessoas legais, né? E tudo isso. Eu queria dar algumas notícias para vocês. Vocês já sabem que o Reverbera também está no Instagram e no YouTube? Então, se por acaso você quiser seguir a gente também lá nesses canais, vale super a pena, tá? Também quero falar aqui para quem pediu certificado, a gente precisa que escreva aqui no chatzinho para dizer que você está presente. Então, sejam muito bem-vindos, todo mundo. Que bom que já tem gente aqui falando oi. Também queria contar para vocês, então, hoje, da nossa convidada, a Érica. Eu vou trazer ela aqui para vocês conhecerem. Érica, seja muito bem-vinda. A Érica está lá em São Paulo e vai conversar um pouquinho hoje com a gente. Então, seja bem-vinda de novo. E conta um pouquinho de você, Érica. Obrigada, tudo bem a todos, a todas e a todos. Uma boa tarde. E, bem, é difícil a gente falar de nós mesmos, né? Mas eu, eu, eu sou uma pessoa de 49 anos, mãe de 2 filhos maravilhosos, e eu sou professora não há muito tempo. Eu estou há 10 anos na rede pública municipal aqui em São Paulo, mas eu fiquei 3 anos também. Antes disso, eu trabalhei 2 anos na prefeitura de Itaquaquecetuba, que é uma cidade vizinha. Mas eu sou nova de magistério, relativamente nova, se a gente for falar sobre minha idade e tal. Mas durante toda essa minha caminhada, desde o início, foi uma caminhada muito apaixonada pela educação. Eu acho que isso acabou trazendo um imã, né, para eu conhecer o Reverber e a gente está aqui hoje, né, nessa tarde. Eu quero só falar assim que eu estava pensando né, na live de hoje e em tantas coisas que eu aprendi com você nesses últimos dias que a gente tem conversado, e eu percebi que as minhas 24 horas são menores do que as suas 24 horas, porque você faz muita coisa. Gente, você faz tanta coisa e é muito legal. Então a gente queria conhecer um pouquinho mais de todas essas coisas que você faz. E eu queria começar com uma. Ah, gente, assim, ó, falando para todo mundo que está assistindo a gente, como nas outras lives, essa live aqui está super aberta para comentários, para perguntas. A Érica já falou que vai responder tudo que vocês quiserem, né, Érica? Então, por favor, fiquem à vontade para comentar e para compartilhar com a gente o que vocês estejam pensando. Também que a Érica é da Secretaria Municipal de Educação lá de São Paulo. Então, talvez algumas coisas que ela fale sejam um pouquinho diferente do que o que a gente está acostumado aqui. E também, se tiver diferenças, comentem as diferenças para a gente ir debatendo, né? Então, para começar, minha flor, eu quero te perguntar: por que o nome dessa live? Da casa de dentro para a escola? Ou a Quando, casa de dentro e a escola? quando eu pensei, você falou sobre pensar, né, no título, né, da nossa conversa. Durante toda essa pandemia, né, esse tempo que a gente está recluso, né, eu aproveitei muito para aprofundar meus estudos sobre as questões indígenas. E eu tenho visto bastante sobre os textos, né, do Ailton Krenak, que fala muito para o nosso entendimento de, com o universo, assim, com o universo do meio ambiente,
com as questões da humanidade, né? Como a gente pensar, tanto que o último livro dele que chama, que fala sobre o adiamento do fim do mundo, né? Como ele pontua muito essas ideias que a gente não deve ficar só na ideia, deve ficar na prática, da gente começar a ter responsabilidade, corresponsabilidade sobre o mundo em que a gente vive. A casa de dentro é o nosso corpo. E a casa de dentro é o espaço em que, de fato, a gente precisa primeiro tomar esse cuidado, né? O cuidado com o nosso ser, ele não é só no intelecto. Porque muitas vezes a gente, como professor e professora, a gente começa a pensar muito no intelecto, na performance, de como a gente vai dar aula, como que a gente vai atingir o aluno, nas questões sociais, né, nas coisas de fora, e a gente esquece as coisas de dentro. E eu penso também de uma forma transpessoal que eu estudei há algum tempo, né, sobre psicologia transpessoal, e o que fala bastante é da consciência, da gente ter a consciência do nosso ser, né? Se acontecer alguma tragédia, a gente perde a casa, perde nossos bens materiais, se a gente sair vivo, a gente tem essa casa, que é a casa de dentro. E isso tem tudo a ver com a escola, porque a gente está falando de cuidados. A escola é um lugar, antes de tudo, um lugar de cuidados. E é um cuidado com os nossos estudantes, é um cuidado conosco e é um cuidado com a sociedade. Eu penso muito nisso por ser um lugar onde a gente faz uma política que é a política da sociedade, a política da comunidade. Por isso que a gente tem que ter um bom plano político-pedagógico, a gente tem que ouvir os pais, os nossos estudantes, quando é um ensino fundamental, a gente tem que entender quais são as ânsias dessa infância, saber o que é essa infância dentro daquele contexto, daquele bairro, daquela localidade, né? Certamente a gente tem as diferenças de um lugar onde eu dou aula é uma periferia da cidade, né, da maior cidade do Brasil. Mas se a gente for comparar com uma escola em Curitiba, a gente vai ter algumas semelhanças e a gente vai ter as diferenças, que são as diferenças que aquele professor que está naquele lugar precisa conhecer. Né? E é a partir desse conhecimento, de entendimento da comunidade onde a gente está, é que a gente vai exercer o que a gente aprendeu na faculdade, aprendeu estudando, aprendeu com a vida, né? Eu mais com a vida, e assim, meus estudos foram ótimos, minha turma foi maravilhosa, a gente teve um aprendizado muito grande, mas eu digo porque, ao mesmo tempo que eu estava na faculdade, eu estava no estágio. E eu falo que o estágio foi uma segunda faculdade, uma faculdade concomitante, porque no estágio eu estava, ao mesmo tempo, vivenciando tudo aquilo que eu estava de novidade para mim, né? Naquela época, eu estava aprendendo, mas eu estava vivenciando essa dinâmica do que é uma comunidade escolar. Que bacana. E você tem mais de 10 anos, então, né, de experiência no magistério, que você acha pouco, mas para mim é uma experiência grande. E daí eu queria que você contasse um pouco, Érica, porque aqui em Curitiba é um pouquinho diferente. A gente não tem não sei se posso chamar de disciplina, mas um momento na escola que chama sala de leitura. Aqui a gente tem o momento da leitura, que fica junto com a disciplina de língua portuguesa, mas ela não é um momento, assim, do jeito que vocês fazem aí, com uma sala especial e tal. Então, queria que você contasse um pouquinho como que é esse processo e como que você conseguiu colocar dentro da sala de leitura
diversos olhares diferentes, né, de culturas diferentes. Então, que você consegue colocar livros de procedência indígena, livros que tenham uma discussão racial, étnica, enfim. Conta pra gente um pouquinho. Bom, exatamente quando eu estava fazendo esse estágio, eu fiz numa escola que é bem aqui na minha rua, onde eu moro hoje, né? Eu não morava aqui nesse bairro, e eu convivendo nessa escola que eu me apaixonei pelo bairro que é o Itaim Paulista, onde eu estou, né? É um bairro que eu me apaixonei e que eu decidi vir morar. Aqui foi onde eu descobri a sala de leitura. E quando eu estava nesse estágio, eu descobri com algumas professoras o encantamento de você entrar numa biblioteca, entre aspas, que não é apenas uma biblioteca, né? É além disso, é a porta para o mundo. E aqui a gente tem como componente mesmo curricular, tanto a sala de leitura como a sala de informática, né, que vai dar informática educativa. Ela está dentro da grade, onde a gente trabalha, né, no Fundamental 1 e no Fundamental 2 também. Ela está dentro da grade horária para os alunos, de todo o ensino fundamental. E a sala de leitura me deu muitas oportunidades. Foi na sala de leitura que eu descobri a literatura indígena, por exemplo, que eu não tinha noção desse universo tão rico, e eu acabei me aprofundando numa coisa que já tinha sido despertada anteriormente, que era a curiosidade sobre as etnias, mas ficava muito no que a gente fala que é o estereótipo que a maioria dos brasileiros tem, né, sobre o 19 de abril, o índio, tem até um livro que chama O Índio que Mora na Sua Cabeça. E é o índio que a gente carrega, porque é o índio que... Índio tudo entre aspas, tá, gente? Porque é o índio que a gente carrega pelo que a mídia fala, pelo que está nos livros de literatura. Como disse o professor Casé Anhangato essa semana passada, que eu ouvi em algumas lives, ele disse assim: nós, indígenas, começamos no livro didático na primeira página. Os portugueses chegaram no Brasil. E na segunda página, fala: os portugueses acabaram com os índios. E acabou a história. E que não é uma realidade. Nós temos indígenas em todo o Brasil lutando, né, pela sua existência e coexistência conosco em todas aqui em São Paulo, por exemplo, é a quarta cidade indígena do Brasil, né? E a gente tem várias etnias convivendo conosco e que muita gente não sabe. E existem aldeias dentro da cidade de São Paulo. Nossa, como que é uma cidade tão grande assim, tem uma aldeia, né? E aí, dentro dessa sala de leitura, foi onde eu descobri esse universo, que assim ampliou a minha cabeça e ampliou a minha vontade de estudar mais, né? E como é importante a gente dar espaço para as crianças aprenderem outras culturas, né? Aprender que, de repente, o modo que a gente vive não é o único modo, que existe uma porção de outras coisas. A sala de leitura é um momento que eu acho que é muito especial, porque primeiro que você consegue colocar a criança em contato com livros, que são livros que assim, que tem uma pegada assim, que ensine alguma coisa, porque está lá, né? Então, alguém já pensou sobre isso,
E você tem, então, esse momento junto com o livro do prazer da leitura, e você tem todas essas descobertas e todos esses olhares diferentes. Eu digo que a sala de leitura é uma porta para o mundo inteiro, né? Quando eu apresentava a sala de leitura para as crianças, por exemplo, do primeiro ano, eu digo no passado, porque esse ano especificamente eu já não estou mais na sala de leitura, né? Eu estou à frente de um quarto ano. Mas até o ano passado eu tinha essa vivência, né? Fiquei 5 anos em sala de leitura. Quando eu apresentava isso para o primeiro ano, por exemplo, eu mostrava e falava assim, olha, aqui nós temos mais de 7.000 livros. Né? Primeiro perguntava, quantos vocês acham que tem? A gente tudo, né? Deixava com que eles vivenciassem as estantes, né? Olhassem todos os títulos, e sabendo que as estantes mais baixas estavam para isso, porque é acessível. E aí eu mostrava, olha, esse daqui é quando vocês estiverem lá no 9º ano, essa estante mais alta, quando vocês estiverem bem crescidos, lá no 9º ano, vocês vão poder pegar, né? Então, tinha toda esse lúdico para eles esmiuçarem no imaginário o que será que eu vou ler quando eu estiver no 3º ano? O que será que eu vou ler quando eu estiver, né? E também ter uma integração com a própria escola, né? Eu falava do cuidado, falava assim, tem que ter o cuidado, porque depois de vocês vão vir outras crianças que vão usar esse mesmo livro, né? E os meninos que estão lá no 5º ano têm que tomar o cuidado com esses livros, porque quando vocês chegarem na idade deles, vocês vão estar lendo eles, né? E eu, ao mesmo tempo, falava, é a porta para o mundo, porque a gente tinha literatura chinesa, literatura japonesa, literatura grega, tinha contos do Brasil de outros tempos, tinha a literatura afro-brasileira, a literatura indígena, aonde a gente ia conhecer esses mundos, né? E a partir dessa literatura, eles entenderem que existem várias etnias, que nem todo índio é igual, né? Que existem pinturas diferentes, que existe indígena que mora na cidade, por exemplo, Daniel Munduruku, eu apresentava, ó, esse é um indígena que é escritor, é um indígena que está trazendo uma história para você, ele escreve esse livro, e escreve essa história. E eram histórias de personagens indígenas que eram fictícias, não necessariamente lendas, e também que a gente tem que diferenciar isso, né? Eu acho que a literatura indígena já está no momento em que existe uma luta, né, entre os escritores de várias etnias, né? A gente tem aí Eliana Potiguara, a gente tem o próprio Daniel, a gente tem outros indígenas que estão procurando pesquisar que aquela literatura, ela não é apenas, desculpa apenas, mas ela não é um imaginário para a gente ficar reproduzindo, o não indígena ficar reproduzindo como algo que não existe. Ela faz parte da mitologia de uma etnia, ela faz parte da mitologia de um povo. Ela tem que ser respeitada como? Então, para a gente fazer o entendimento, né? Eles estão fazendo um resgate de falar, olha, essa história que conta a história de como surgiu o beija-flor, ela é uma história que é de uma etnia que mora lá no Rio Abacaxi, que é um afluente que é um afluente do Rio Amazonas. Aí a gente vai entrando e falando como que é aquele povo, como que são essas pessoas, né? E como elas vivem. E eu acho que isso é a importância da literatura indígena, trazer para a gente um mundo desconhecido,
E não é só falar a lenda da Yara, a lenda da mandioca, e acabou ali. Porque muitas dessas histórias, elas são contos de um povo que vai trazer as suas peculiaridades. Assim como a gente tem os contos que viraram contos de fadas, elas vieram de outros povos que se transformaram no que a gente vê hoje. Sim. Eu tenho aqui um comentário da Negóbia, eu não sei se fala assim, olhar sistêmico, cotidiano, entorno, comunidade, escola, família e escola. São algo que sempre devem andar juntos. O respeito às diversidades e aprender com essas vivências, trocas de conhecimento, valorização da cultura, da história do outro, se identificar com a sua própria cultura e viver o nós, juntos. Juntos somos mais. Esse período de distanciamento social trouxe os prós e os contras. Pensando positivamente, a família e a escola estão muito unidas nesse momento, nesse diálogo, para o bem maior das nossas crianças. Esse distanciamento social fez com que a gente encontrasse outras maneiras de atingir a pessoa, né? Da gente conhecer as famílias de outra forma, enriquecer o olhar, embora todas as dificuldades. Infelizmente, a gente não está atingindo todo mundo, porque tem as diferenças sociais. Nem todas as famílias têm um acesso a um computador ou um celular que tenha uma internet para poder utilizar, para poder ter essa aula com qualidade, com a atenção que elas merecem, né? Aqui a gente também está passando por isso. Muitas famílias estão em luto, muitas famílias, e não é um luto, muitas vezes não é um luto por uma vida, é um luto por tudo, é um luto pela vida anterior que é outra hoje, é um luto pelo emprego que não tem mais, é um luto pela distância, né? Pelo sofrimento que a criança sente. A gente tem vários casos, né, de crianças que às vezes estão se fechando, porque não estão mais em convívio com seus amigos, não tem mais a questão de brincar, do lúdico, e às vezes a família não está preparada para essa convivência. Muitas famílias, infelizmente, em violência, em estado de violência. Então, a escola acabou sendo o centro de preocupação de todos esses lutos, né? E também o centro de ativismo para todas essas lutas que vêm através desse luto. De fato, a gente tem famílias que às vezes ligam ou procuram a escola não para falar, meu filho não está tendo a aula de matemática adequada, mas a gente procura para desabafar que não tem uma comida digna para pôr na mesa. Eu tenho mais dois comentários aqui. Um é da Vene, ela falou: sou contadora de histórias e formada em literatura infanto-juvenil. Meu artigo de pós foi baseado nos livros do Daniel Munduruku. Munduruku, falei errado, né? E uma das minhas pesquisas de campo foi no Acre, com índios de verdade. Descobri muito sobre a natureza e como são sábios esses povos maravilhosos. Levo esse conhecimento nas minhas contações. A gente queria ouvir, hein, uma contação sua. E a Beatriz, que na verdade, o nome da Negóbia, na verdade, é Beatriz. Ela também fala assim: ambientes pensados, criativos, que instiguem os alunos, as crianças, estimulando o gosto pela leitura, contextualizando o professor mediando o aprendizado, a vivência por meio da literatura se dê de forma significativa, valorizando o cotidiano. E a Araci falou:
por essas e outras que penso que a educação escolar é realmente o ponto de possibilidade de uma outra sociedade. Há muitos profissionais da educação que se dispõem a fazer diferente. Reverencio todos os que tentam essa busca e interação de culturas, dos saberes, dos conhecimentos. Araci, muito obrigada, porque é por você que a Érica está aqui hoje, então um beijão para você. E é isso mesmo, né? E é por isso que a gente está aqui conversando hoje, para mostrar como é importante esses novos olhares, essas buscas de compreender o diferente. Isso até é uma coisa que o Edgar Morin, quando ele fala daqueles 7 saberes para o século XXI, ele fala que um dos saberes é essa compreensão do diferente, porque você só consegue aceitar quando você entende, né? Então, quando você conhece, quando isso fica mais próximo de você, já não é estranho. E você consegue aceitar melhor. E ele se torna uma coisa que pode ser trocada, né? Eu posso trocar com as pessoas que eu conheço, que eu me aproximo, eu posso dialogar e não brigar, guerrear, enfim. E também a questão da gente respeitar a ludicidade, respeitar o limite, respeitar a troca, né? A gente às vezes se esquece muito, né? Nós estamos acostumados a ficar em caixinhas, né? Quando a gente fala de expansão de consciência, de ter consciência, de se conscientizar do espaço, da nossa casa interior, para poder ter uma escola que abrigue casas saudáveis, né? Que são pessoas saudáveis, pessoas que estão juntos, né? Que tem uma questão comum ali, que é a educação e o desenvolvimento de crianças, né? Em sua maioria. E, né, não esquecendo também que a gente tem adultos no EJA, a gente tem outras, né, os adolescentes, os jovens que também estão dentro da escola, a gente tem que entender esse mundo deles, do que está. E não é o mundo deles, porque é o nosso mundo também. Estamos juntos, né? Quando professor, a gente faz parte disso. Eu digo que meus filhos me levaram para a educação. E quando eles começaram a fase da alfabetização, eu comecei a ficar encantada. Eu achava que tinha sido uma mágica, assim, né? Porque a minha filha mais velha, ela de repente estava lendo e escrevendo. Eu falei, mas o que é isso, gente? Eu nunca ensinei essa menina, é uma mágica? E, na verdade, eu e o pai dela tínhamos ensinado, sim. Né? Que no momento em que ela despertava o interesse de saber o que era aquilo que estava no muro que ela passava sempre quando a gente ia ao mercado, ela falava, o que é isso? O que é aquilo? O que é? E eu falava, é letra. Eu não falava a palavra, eu falava, é uma letra, é letra. E muito displicentemente, eu não sabia que eu estava ensinando de alguma maneira. E aí, a professora dela de primeiro ano, né, a Kelly Priscila, um beijo para a Kelly, se ela estiver me ouvindo, que ela é uma pessoa assim que ela me deu aquele empurrãozinho para falar, olha, você é professora, vai lá que você tem que fazer faculdade, tudo. E aí a Kelly, no primeiro dia de reunião do primeiro ano da minha filha, ela explicou para todas as mães, os responsáveis que ali estavam, como que era o método de alfabetização, que era tão diferente do nosso Babébi Bobu de antigamente. E eu fiquei assim, sabe assim, descobri ouro em algum lugar. Eu fiquei muito encantada. Ela me explicando, e eu falei, então foi isso. Foi isso que fez com que a minha filha realmente começasse a ler. Não é uma mágica, né? Ninguém é mais especial que ninguém. É que a pessoa teve estímulos. E teve um momento em que esses estímulos fez sentido para aquela criança e que ela começou a ler e escrever, né?
Então, eu vou muito com essa paixão de como descobrir como que era o processo da gente descobrir as coisas. E aí, quando eu fui no primeiro dia de aula de pedagogia, eu já estava enredada, já estava colocada dentro da pedagogia assim de uma forma que é a minha vida hoje. Eu não consigo mais me pensar sem ser professora. Eu já tive várias outras profissões, mas essa é o que me faz, de fato, viver hoje. Que bom. Então, e eu queria que você contasse um pouquinho também sobre os sarais que você fazia quando você estava na sala de leitura e quando a escola ainda estava num momento presencial, enfim, sem distanciamento físico, né? Pode falar? Desculpa. Hoje eu estou numa escola que já tem essa vivência do sarau bem formada, né? Eles têm todo o processo de leitura escrita, as crianças lá todo ano fazem um livro, cada ano faz o seu livro em conjunto, né? É uma experiência muito gostosa, mas que eu não tive ainda a oportunidade, esse ano seria a primeira, mas eu ainda não tive a oportunidade de vivenciar quanto professora essa experiência lá, o sarau da escola onde eu estou. Porque eu entrei o ano passado, eu saí de uma escola que era aqui, do bairro onde eu moro, e fui para outra escola no bairro um pouco mais distante, que é São Miguel Paulista. E lá nessa escola, eu logo que entrei, depois eu passei por um processo da escola em que tinha uma vaga para a sala de leitura, e aí a paixão da sala de leitura falou mais alto, e eu fui para a sala de leitura. Então, eu não vivenciei, porque daí nesse ano de 2019 eu trabalhei com os maiores. Foi a primeira vez na sala de leitura que eu trabalhei com o Fundo 2, do sexto ao nono ano. E o que a gente chama de Fundo 2, mas na verdade é os ciclos finais, né? Os dois ciclos finais. E então eu só acompanhei de longe, porque isso é uma característica na escola do primeiro ao quinto ano, que daí eles fazem o sarau com os menores. Da outra escola da onde eu vim, a gente fazia o sarau era um outro formato, mas era um sarau escolar com todos da escola. Era muito, muito próximo aos saraus de rua que a gente vivencia aqui em São Paulo. Aqui nas periferias a gente tem vários saraus, a gente pode, eu posso citar só aqui no Itaim Paulista, no Itaim e São Miguel, que são os bairros que eu mais frequento, o MAP, o sarau que dizem os umbigos, o sarau das Pretas Peri, né? E aí tem o sarau itinerante, que também saiu um pouco da Zona Leste, mas que tem mulheres lá da Zona Sul também, que é o sarau das Pretas, que é bem conhecido. E aí, esse sarau de rua, ele tem uma característica de microfone aberto, de apresentações, então, de música, né? Apresentações de música. E aí, o sarau que eu fiz na escola, nessa outra escola, eu fui auxiliada por um querido maravilhoso, que infelizmente já nos deixou, que é o Daniel Marques. Ele que me ajudou a formar esse sarau que a gente fazia com todos os anos, do primeiro ao nono ano, e a gente tinha uma temática junto com a minha companheira Lady Jane, que ela é professora também, era professora da sala de leitura. Aí lá nessa outra escola era o contrário, eu ficava de primeiro ao quinto e ela do sexto ao nono. E aí a gente, num dado momento do ano letivo, a gente ouvia o que estava acontecendo na escola que podia ser uma problemática para a gente levar para o sarau, que geralmente era em setembro.
entre setembro e outubro. E em cada ano a gente discutia um tema diferente. Mas dentro desse sarau, a gente colocava sempre a temática indígena, afro e afrodescendente, para que essas pautas, elas são urgentes, ela tem que estar em tudo que a gente está fazendo, inclusive porque existe lei para isso, né? Que dentro da escola a gente tem que estar trabalhando essas temáticas. Aí posso citar como exemplo, né, para não ficar só no subjetivo, o ano de 2016, em que a gente teve um problema de xenofobia na escola, em que ingressou uma família de nordestinos e que essa questão com todos os alunos dessa família, né, os estudantes que ali nessa família, tinha uma brincadeira entre aspas, tinha uma chacota falando do modo que eles conversavam, do jeito, dos trejeitos, e que isso foi detectado como xenofobia. Então, eu e Lady Jane conversamos sobre essa problemática e achamos que isso era uma questão, levamos para a coordenação que isso era uma questão que deveria ser conversada na escola toda. E dali saiu um trabalho maravilhoso, que foi o Afrochente, o sarau, que o tema era Afrochente, em que a maioria dos alunos acabou falando, nossa, eu sou descendente de nordestino. Inclusive, hoje é dia do Nordeste, então eu acho muito legal que a gente fale sobre isso. Né? Hoje, dia 8, é dia do Nordeste. E nesse ano de 2016, cada ano ficou com um estado, né? São 9 estados, deu certinho, e aí a gente cada ano foi estudar as comidas, os artistas, o que traz e o quanto que a população nordestina é caríssima para nós aqui em São Paulo, porque, na verdade, nós somos construídos por mãos nordestinas, né? Meus avós eram nordestinos, minha família tem muita essa cultura do Nordeste, e a gente, na escola, a gente descobriu que os alunos ficavam assim, olha o seu RG, a gente fez todo um trabalho, né, para eles olharem a questão da identidade. E foi muito lindo. E a gente descobriu também que muitos desses nordestinos, eles são indígenas também que vieram para cá, como os Pancararu, que moram aqui em São Paulo. A gente tem uma aldeia, que é a segunda aldeia dos Pancararu, né, que tem as aldeias do norte em Pernambuco, e tem a aldeia Pancararu aqui no Real Parque, que é uma história magnífica de resistência, de sabedoria, de cultura, porque eles continuam aqui em São Paulo, no meio dessa floresta de prédios e tudo, né? Cultuando, né? E sendo indígena Pancararu, levando à frente o que a resistência de ser indígena hoje. E como é que foi o resultado desse sarau? Foi muito emocionante. Foi muito, muito emocionante mesmo. A gente teve uma participação muito forte da comunidade, a gente teve... Foi no sábado esse sarau? Foi no sábado, e agora eu já não estou mais nessa escola, né? A dinâmica do sarau mudou um pouco, parece que agora é durante a semana, mas a partir do primeiro, ele já entrou na tradição, né, vamos dizer assim, dessa escola, né? E nunca mais. Assim como é onde eu estou hoje, né? Onde eu estou. Que a gente tem o sarau, só que é um outro formato, né? Porque como é para os menores, é uma outra linha de trabalhar o sarau também. Mas... E a xenofobia acabou depois do sarau? Como é que foi?
Então, isso foi muito discutido e óbvio, né, que é assim, infelizmente, algumas violências elas não acabam, a gente não pode falar acabou de fato, né? Mas as ocorrências foram que foram denunciadas já não teve mais, Ai, que né? bom. E o próprio orgulho das pessoas, né? Que o problema maior, né, que a gente vê com essas violências é como lidar com a autoestima de quem está sendo violentado. E aí é óbvio que isso elevou a autoestima de muito, não só dessa família, mas de muita gente ali dentro, de se auto-intitular nordestino, né? Sim. De aceitar a cultura e abraçar a cultura, né? De abraçar a sua personalidade, né? E Sim. é isso muito importante. A gente, acho que uma das pautas principais de uma escola é você, porque como a gente está com pessoas que dizem em formação, mas entre muitas aspas, porque a criança ela já é formada por si, ela é um ser ali que tem o seu conhecimento, tem as suas inteligências, né? A gente sabe que é a questão da personalidade, a questão, ela é importantíssima. É. A Nilza, ela colocou aqui também um comentário. Quando são comentários grandes, eu não coloco na tela, porque senão você vai ver como é que vai ficar. A gente desaparece, olha. Então, eu vou ler aqui para vocês. A Nilza falou assim: assistindo uma live onde a secretária de Educação do nosso município explanou sobre como Curitiba está trabalhando nessa nova realidade. Vê-se que o sucesso dos avanços na educação é graças aos profissionais que se permitem reinventar, ousar, se desafiar, apesar dessa amorosidade e reconhecimento de que o novo se dá através das relações. Relações essas de amor, respeito, independente da situação. Lindo demais. Gratidão por suas palavras, Érica. Ai, obrigada. E, Érica, eu sei também que em São Paulo, eles, além de você trabalhar no Sarais com as culturas diferentes, dos livros, pessoal, a Érica fez a gentileza de separar vários livros, indicações de livros, que depois eu vou postar no Face do Reverbera para vocês. Então, tem capas de livros que ela sugere que a gente lê e aí que se a gente gostar, se vocês gostarem, mostrem para os alunos, né, Erika? Isso. Ali com as indicações eu coloquei tanto infantil, infantil, infanto-juvenil, mas também tem alguns que serve para estudo, né? Então depois a gente conversa melhor sobre as indicações e aí a gente lê. Pode contar as indicações agora. Sinceramente, eu não vou lembrar todos de cabeça. Eu lembro que eu coloquei bastante e mandei os prints para você. Eu não vou lembrar todos de cabeça, não. Não tem problema. Eu te ajudo na hora de postar tudo isso. Pode ficar tá tranquilo. bom, daí a gente separa. Beleza. Tá bom. Tá? A outra coisa que eu queria falar, que você até colocou na indicação lá da live, né? Que é sobre os jogos de tabuleiros, que é uma outra atividade que nós temos aqui. São Paulo tem projetos magníficos. Uma era a sala de leitura, que antigamente era projeto, ela já virou uma referência, né? Tem mais de 40 anos, mais de 45 anos de sala de leitura no município, né, na rede. E hoje todas as MFs têm a sala de leitura e pelo menos um orientador de leitura trabalhando, né, um professor orientador de leitura trabalhando dentro desse espaço, que é um espaço que transcende aquele lugar que a gente é acostumado de ver, que são livros em estantes.
A gente aqui, eu conheço algumas salas de leitura aqui da minha região, né, que é São Miguel. É, é assim, é primoroso de você ver, é encantador. As salas de leituras são maravilhosas e é um projeto que, como eu estava dizendo lá no começo, entrou em mim quando eu era estagiária e eu falei, um dia eu só queria entrar na prefeitura de São Paulo porque um dia eu queria ser professora de sala de leitura. Aí eu falei assim, um dia eu quero ser professora aqui, porque é divino mesmo, assim, uma coisa muito linda. E, mas ela transcende, porque tem outros projetos que são ligados a essa sala de leitura. Um deles é o Leituraço, que é específico, onde existe um tempo determinado pela escola, né? Mas que pela secretaria, às vezes, é o tempo, por exemplo, quando a gente está no agosto indígena, nos projetos do agosto indígena, é determinado dentro de agosto. E no novembro negro, determinado dentro de novembro. Mas a escola tem autonomia para determinar esse tempo em outros momentos do ano letivo. Que esse leituraço são escolhas de livros indígenas, da literatura indígena, de livros afrodescendentes, que vão enaltecer, né, a questão afro, e também de imigrantes, porque a gente tem uma literatura que é colocada dentro do leituraço, principalmente voltada para os nossos irmãos daqui da América do Sul. Então, nós temos uma literatura boliviana, peruana, que está ali também colocada na sala de leitura. E aí a gente passa a ter, tipo, aí depende de cada escola, né, de cada projeto, do desenvolvimento do professor que está à frente desse projeto, que onde todos os professores vão ler nas suas salas, independe, assim, é o professor de química, no caso do ensino médio. Ele vai lá e pega um livro que ele goste, né, desse projeto e vai ler na sala de aula para os seus alunos. E aí, desse leituraço, às vezes sai, assim, 2 semanas de atividades que a escola para. Eu já vi escolas que, por exemplo, no leituraço fez uma exposição e vai além, assim, do que é a proposta mesmo. Que a proposta é que a gente leia. E são leituras que vão para todos, não apenas para os docentes e para os estudantes. Vão para quem está ali, os trabalhadores da cozinha, os trabalhadores da limpeza, todo mundo que está auxiliando, porque todos são educadores e leitores. Sim. Então, é um fomento à leitura e também está quebrando, né, paradigmas, estereótipos e preconceitos, né, que eu acho fundamental, através da leitura. Escuta, a gente tem mais 10 minutos de live e você não quer contar então um pouco dos jogos de tabuleiro e do jogo da onça que a Araci falou tanto na live dela? Sim, então, aí temos o leituraço e dentro desse contexto, né, para a gente trabalhar a Lei 10.639 e a gente tem também os jogos de tabuleiros. Os jogos de tabuleiros, eles estão divididos porque a gente tem em São Paulo uma tradição com xadrez, né? Eu não vou lembrar agora quantos anos, mas eu sei que são mais de 20 anos que existe projetos de xadrez nas escolas. Praticamente todas as EMEFs daqui de São Paulo também tem pelo menos um professor trabalhando um projeto de xadrez, e a gente tem alunos que foram, né,
de projetos assim, em escolas que hoje são juiz de campeonatos de xadrez internacionais. É uma coisa assim magnífica, é um mundo muito lindo. E aí, em 2015, né, foi colocado como lei que a gente queria transpor o xadrez para trabalhar os jogos de tabuleiros, que seriam contemplando quatro cantos do mundo. Aí temos o xadrez que está representando a Europa, temos o Mancala Awele, que está representando a África, o Go, o jogo Go, que está representando a Ásia, e o jogo da onça que está representando a América do Sul, mais especificamente o Brasil, né? Que é um jogo indígena. E eu fui convidada na época, porque daí eu já tinha um trabalho voltado para as questões indígenas dentro da sala de aula. E dentro da nossa região foram chamadas 3 pessoas, né, para fazer uma. Cada região chamou uma quantidade de até 3 pessoas para fazer esse curso, que foi na secretaria, na própria Secretaria de Educação, aonde nós seríamos formadores de professores na nossa região para esse jogo, né? Então, eu sou formadora do jogo da onça junto com a Tatiana Galeno, que é minha companheira de jogo da onça desde 2015, né? Mas depois tivemos uma formação, porque teve a troca de mandato, tudo aí, algumas questões burocráticas aí, a gente não conseguiu fazer uma formação em 2016. Mas esse jogo da onça, ele é estratégia, né? Sim, é um jogo de estratégia. Mas ele é um jogo que não tem ganhador. Conta um pouquinho como é que ele funciona. Ele tem uma onça. Ele tem uma onça e 14 cachorros. E Alguém já ouviu falar do jogo da onça? A gente também pode passar foto depois, né, Erika? Sim, eu esqueci, eu ia deixar um tabuleiro aqui do meu lado, eu esqueci, me perdoem, eu era para ter, agora vai demorar muito para eu ir lá em cima buscar e tudo, mas eu vou deixar depois uma foto, inclusive do tabuleiro oficial, né, que é da prefeitura, não tem problema de colocar. A gente tem algumas restrições aqui por causa, né, da questão eleitoral, tudo, mas em breve a gente pode até voltar e aí eu coloco tudo direitinho. O jogo da onça, ele tem uma onça, então são 2 jogadores. Um vai jogar como onça e tem o outro jogador vai jogar com os 14 cachorros. Ele, na realidade, ele não tem vencedor. A gente está já há 3 anos tentando entender se a gente tem como fazer um campeonato, seria, né? Como é no xadrez, um campeonato de xadrez, se teria como fazer um campeonato de onças, né? De jogo da onça. Só que a gente não conseguiu formar, especificar todas as regras, porque um campeonato precisa ser regrado, precisa de tempo, precisa ter aquele quem está fraudando, quem está pontuando, e mas ele não tem. Então, mas só que vamos explicar um pouquinho melhor o jogo, porque eu acho que ninguém conhece aqui. Então, é uma onça e 14 cachorros. E daí, 2 jogadores, né? Um é a onça e outro é 14 cachorros. A onça precisa fugir dos 14 cachorros. E os 14 cachorros
precisam encurralar a onça. Isso. A onça, ela pode capturar, né, os cachorros. Na verdade, ela vai caçar o cachorro, né? Ela pode caçar os cachorros. Se ela caçar 5 cachorros, aí acaba porque você, na verdade, o adversário, ou, na verdade, aquele que está contigo nesse momento dentro da floresta, ele não pode encurralar a onça em canto nenhum da floresta, que é o tabuleiro, sem que com 5 cachorros a menos, ele não consegue, né? Dentro das regras que existem. Os cachorros, eles conseguem encurralar a onça. Muito no começo, as crianças, principalmente quando é as crianças, não é só as crianças não, viu? Porque os adultos também fazem isso. Eu e a Tati, a gente vê bastante isso quando a gente vai fazer formação entre os adultos, né? Quando está no jogo, assim, logo quando você não tem familiaridade, você vai falar, nossa, eu peguei a onça, vou ganhar todas, porque a onça vai e pula daqui, pula dali, e começa ela começa a caçar os cachorros começam a ficar em pânico, né? E acaba perdendo de fato. Só que depois a gente percebe que a união faz a força. Se você realmente conseguir levar os cachorros todos na sua matilha unidos, você consegue encurralar a onça. Então, é um momento lúdico, né? E é um momento de entendimento de equilíbrio da natureza, para que a gente entenda esse equilíbrio. E ele, na verdade, ele também a grande importância do jogo da onça é o que está por trás dele, que é essa quebra de estereótipos sobre, né, sobre a questão indígena, sobre o indígena, sobre essa ludicidade, porque você pode trabalhar esse tabuleiro pode trabalhar o tabuleiro comprado, até pode fazer merchandising? Pode? Pode. Até a Estrela tem esse jogo, para falar a verdade. Eu tenho minhas restrições sobre isso, porque a gente pode fazer com as crianças, né? Essa minha companheira, a Tati, que também é formadora lá na Direção Miguel, ela conta, é emocionante, ela contando que quando criança, que o avô dela, falecido já, era uma pessoa indígena, e que o avô ensinou os netos, então ela ensinou os netos a jogar o jogo da onça. Ela nunca mais esqueceu, tanto que ela brinca com os alunos antes mesmo disso ser política pública. Né? Antes mesmo de ser no município, ela já brincava de jogo da onça. Então... E uma criança era a onça e o restante eram os cachorros, era ela e os primos, né? Que eram jogo de tabuleiro. Era um tabuleiro no chão, né? Uma brincadeira de como se fosse uma corrida, e é maravilhoso. Tem gente que falou que eu sempre ia torcer pela onça. Eu também, que você vai. Ó, espera só um pouquinho, eu vou ali pegar, porque eu tenho uma onça, peraí. Então, gente, enquanto ela vai lá correndo para pegar. Vê se ela não é linda, ó. Ai, ela é linda. Então, e daí para a gente terminar, porque falta 1 minuto para terminar a nossa live. Eu quero só fazer eu sei, a gente podia ficar aqui mais muito tempo, né? Mas assim,
o legal de toda a tua fala e de compartilhar essas experiências é que a gente... É claro que existem muitas professoras e muitos professores que também mostram essa diversidade cultural, essa possibilidade de conhecer, né, modos de vida diferentes, enfim, para ampliar um pouco o repertório da criança, mas o que você mostra é que isso dá para fazer de um modo muito divertido, né? E além de incentivar a criança a ler, a jogar, a conhecer jogos do mundo, isso foi uma coisa muito bacana. Eu também queria, se você pudesse me ajudar, da gente compartilhar esses 4 jogos que são ensinados. O xadrez a gente conhece bem por aqui, mas o jogo da onça, por exemplo, e os outros jogos que você me contou um pouquinho, eu não conheço, pelo menos, eu acho que deve ter bastante gente que não conhece, então a gente gostaria de saber mais. E aí, para terminar, eu queria que você deixasse um recado, enfim, o que você... eu também queria contar aqui, né, que você teve o Covid nessa pandemia e que você sofreu bastante, mas e deixa uma mensagem de alegria, com, assim, esperança, né, Erika? Porque eu acho que tem muita gente fazendo muita coisa boa e a gente não pode parar. Infelizmente, eu e o meu marido, a gente, né, teve a doença, né, o Covid. Isso foi muito complexo, né? Não dá para falar em um minuto, mas o que ficou, tanto para mim quanto para ele, eu acho que a gente pensa muito na questão da união e da gente pensar que, de fato, a gente tem que cuidar do outro, cuidar do outro, entendendo que a nossa casa é também a casa do outro, porque de alguma maneira a nossa energia vai reverberar, né, para outra pessoa. A energia que a gente expande. Quando a gente tem essa energia equilibrada e bem gostosinha dentro da nossa casa, a nossa casa está aberta também para os outros. E obrigado por todos me receberem nas suas casas. E muita gratidão a você, Maíra, muita gratidão a Araci, que me trouxe essa oportunidade. E é isso. Estejam dentro da educação, o que eu posso falar de tenham amor próprio pela sua casa de dentro, para que essa escola funcione de verdade. É isso. E então a gente tem 2 lições de casa que a gente faz, né? Até a semana que vem a gente posta os livros e posta os jogos para todo mundo. Eu quero muito eu quero te agradecer muito pelo seu tempo e por compartilhar as experiências. Eu acho que a gente ficaria aqui mais 1 hora tranquilamente, mas a gente vai conversando e a gente vai passando essas outras coisas bacanas para todo mundo, né? E então, muito obrigada. Conversamos em breve, tá bom? Pessoal, muito obrigada por vocês que nos assistiram. Lembre de curtir o Reverbera no YouTube e no Instagram também, para vocês saberem de tudo. E logo, logo vai ter mais live por aí, tá bom? Um beijo, fiquem bem. Obrigada, Erika. Tchau.